Olá pessoal, eu sou Verônica, médica e escritora, e no episódio de hoje eu vou trazer 10 coisas que todo escritor ou escritora precisa saber. Você pode estar pensando quem é você na fila do pão para estar falando sobre 10 dicas. E é verdade, quem sou eu na fila do pão? Só que nessa minha curta trajetória de escritora, eu percebi que eu cometi vários erros e vários acertos. E aí eu decidi fazer um compilado e compartilhar com vocês para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no início. Então, número 1. A dica número 1 é um balde de água fria, eu sei, mas é super necessário, porque por mais óbvio que pareça, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não sabe ou que não se atentou a esse detalhe, que é, você não é o Tolkien. Então, seja humilde, seja gentil e seja legal. O ego, a arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que é um balde de água fria, mas tem muita gente que se acha o próprio Tolkien renascido ou se acha até melhor do que o Tolkien. E tudo bem você achar isso pra você, mas quando você está conversando com outras pessoas, é melhor guardar esse tipo de opinião para si mesmo e não compartilhar esse tipo de coisa, por mais óbvio que isso pareça. Número 2. Textos com muita descrição não prendem a maioria das pessoas. Então, é meio que eu falei no número 1, porque assim, o Tolkien, a escrita dele era muito descritiva. Todo mundo que leu já sabe que assim, você vai perder páginas e mais páginas falando de um pequeno negocinho, um pequeno detalhe. E muita gente não gosta desse tipo de narrativa. Narrativa muito descritiva tende a ser muito maçante. E hoje em dia, os leitores não estão com tanta paciência assim para ficar lendo 200 páginas de descrição. Então, quanto menos descrição você colocar, melhor. E quanto mais metáforas você coloca na descrição, é melhor também, porque fica uma coisa menos maçante. Lembrando que você não é o Tolkien, então assim, talvez as pessoas tenham paciência para ler o Tolkien na descrição dele, mas não tenham paciência para ler o seu texto com tanta descrição. Número 3. O seu leitor não é obrigado a ser um erudito. Então assim, se você escreve textos muito difíceis, as pessoas vão ter que procurar no dicionário para saber o que é determinada palavra. E elas provavelmente vão desistir do seu texto. Por quê? Porque hoje em dia a gente quer coisas mais rápidas e menos que demandam mais tempo ou mais paciência. Então, assim, você colocar textos com muitas palavras difíceis no meio do texto vai fazer com que o seu leitor perca o interesse, porque ele vai ter que procurar palavras no dicionário, se não for uma coisa muito compreensível. Outra coisa é que tem gente que acha que escrever bonito é escrever difícil. Isso não é verdade. Os leitores, eles não querem ter que procurar, como eu falei, os leitores eles não querem ter que procurar palavras no dicionário. Eles querem ler uma coisa agradável. Então, quanto menos dificuldade você colocar nesse caminho do seu leitor em terminar o seu livro, é melhor. Número 4. Leitura crítica é essencial. Então, a leitura crítica é alguém de fora lendo o seu texto e apontando pontos positivos e negativos do seu texto, locais que você consegue melhorar, coisas que já estão boas, trechos que você precisa trabalhar melhor. Então, toda leitura crítica é essencial. Qual que é o grande problema? Quando essa leitura é feita por um profissional, você precisa pagar e não é um serviço tão barato. Então, quando você estiver escrevendo um texto, saiba já que você vai ter esse gasto, pelo menos, porque daí você já vai guardando um pouco da sua reserva para poder pagar esse serviço que é essencial. Porque quando a gente está escrevendo, a gente está naturalmente imerso naquele universo da escrita e muitas vezes a gente não percebe pequenas incoerências ou alguns problemas que o texto possa ter. E aí, quando tem uma pessoa de fora olhando para aquele texto pela primeira vez, ela consegue detectar vários pontos de melhora. Então, a leitura crítica é um serviço essencial que todo mundo tem que fazer no texto. Número 5. Leitor beta. Para quem não tem condições de pagar uma leitura crítica, você pode substituir isso por leitores beta. O que são leitores beta? São leitores que gostam bastante de ler, que leem assiduamente, mas que não são profissionais da área.
O leitor beta, ele não é um profissional, então não vai ser igual a uma leitura crítica, mas ele funciona mais ou menos que da mesma forma, porque ele tem que te dar um feedback falando pontos positivos e negativos do seu texto. Qual que é o grande detalhe aqui no leitor beta? É você fugir de amigos e familiares. Porque quanto mais estreito for o vínculo que você tem com o seu leitor beta, menos ele vai te dar de feedback, porque ele não vai querer te chatear. Então, um leitor beta muito bom é aquele que não tem vínculo afetivo com você. E como que você pode conseguir um leitor beta? Existem vários perfis no Instagram que fazem como se fosse um Tinder dos betas, como por exemplo a Garota Bestseller ou como por exemplo a Editora Rolim, que fazem o Tinder dos betas e eles aproximam escritores e leitores que estão querendo fazer betagem. Número 6. Existem etapas na escrita até que seu texto fique bom. Então, quando eu era muito iniciante, eu achava que era simplesmente escrever o meu texto e é isso aí. Depois eu descobri que existem várias etapas para o processo de publicação. Então, essas etapas, elas não podem ser puladas porque todas elas são muito importantes. A escrita, você escrever o seu texto, por mais difícil que isso possa parecer, é só a primeira etapa. Depois disso, você precisa revisar seu texto, você mesmo, procurando erros de português, procurando erros de coerência e deixar o seu texto o melhor possível. Depois, como eu falei, existe a leitura crítica, que é alguém de fora que vai ler o seu texto e vai apontar pontos de melhora e de coisas que você precisa mudar no seu texto. Depois, se seu texto fala sobre temas sensíveis, como por exemplo, fala sobre minorias, fala sobre saúde mental, você pode fazer uma leitura sensível, que é justamente quando você não tem muita experiência naquela área. Por exemplo, você vai escrever sobre depressão, mas você nunca sofreu depressão na pele. Às vezes você pode descrever uma pessoa deprimida com características muito estereotipadas e que não correspondam à realidade. Então, quando é assim, é bom você passar o seu texto por uma leitura sensível para saber se aquele público que sofre com depressão se sentiria ofendido de certa forma com a sua escrita, ou se não, se você descreveu bem. Então, você passar o seu texto por uma leitura sensível quando ele está falando sobre temas tipo saúde mental ou de minorias é bastante interessante e é essencial também. Depois de tudo isso vem a preparação de texto. É quando você pode fazer isso sozinho ou você pode contratar esse serviço de preparação de texto, que é justamente quando eles vão novamente revisar seu texto, formatar, diagramar, deixar o seu texto bem bonitinho para ser apresentado para uma editora. E a última etapa, de novo, vem a revisão, que é a revisão feita por um profissional, não por você. Idealmente, a revisão final, ela não pode ser feita pelo autor do texto. Ele vai se acostumando com o texto e aí ele não enxerga alguns erros de português que podem aparecer. Então, o ideal é que seja feito por uma outra pessoa. Número 7. Fuja das prestadoras de serviço. Isso é uma outra coisa que eu não sabia quando eu comecei a escrever, que existem as editoras tradicionais, existem as prestadoras de serviço que se dizem editoras. Qual que é a diferença? Editoras tradicionais, elas não cobram para publicar, então elas não vão cobrar do autor. Essa coisa da gente naturalizar que o autor precisa pagar para publicar, devia ser, assim, errado, porque na verdade o autor não é obrigado a pagar para publicar. A editora tradicional, ela investe na sua obra, ela aposta na sua obra, então você não paga nada para publicar, é a editora que financia a sua publicação. Já nas prestadoras de serviço é diferente, porque o lucro delas vem do autor e não das vendas. Então você paga para fazer a sua publicação e você não tem, de volta, tanto investimento em termos de projeto em si. Porque a editora tradicional, a prestadora de serviço, ela não vai investir muito em marketing,
em diagramação, em capa, porque na verdade a venda é um objetivo muito secundário para ela. O lucro dela vem justamente do autor, então ela cobra do autor para publicar o seu livro e ela costuma cobrar bem caro. Então, assim, é muito melhor você pegar esse dinheiro e investir numa autopublicação do que você contratar uma prestadora de serviço. Fuja das prestadoras de serviço. Número 8. Não é necessário pagar para publicar. É o que eu estava falando no número 7. Existem as editoras tradicionais que não cobram para publicar. E, lógico, existem aquelas que são grandes, né? Tipo a Companhia das Letras, a Editora Record, a Intrínseca. Só que existem editoras pequenas, editoras menores, que são tradicionais também e que não cobram para publicar e que a chance delas publicarem autores iniciantes é muito maior. Então, se você está iniciando na escrita e você está pensando, você tem um dinheirinho guardado para investir na sua publicação, invista em deixar o seu texto legal, em seu texto bom, para ser apresentado para uma editora tradicional. Não contrate uma prestadora de serviço, porque isso aí vai ser um tiro no pé. Além das editoras tradicionais, existe uma modalidade de publicação que você também não paga, que é a autopublicação. Você não paga para publicar, porque você paga para deixar o seu texto bom. Então, para você fazer a leitura crítica, a leitura sensível, a preparação de texto, a diagramação, a revisão, isso você paga. Mas para você poder colocar na plataforma, você não paga. Então, existem várias formas de você fazer autopublicação. Tem, como por exemplo, a Amazon, tem o Kindle Unlimited, tem o Wattpad, tem o Clube dos Autores, a Wiclap. Então tem várias formas várias plataformas que você pode colocar o seu texto, que você não paga nada para colocar o seu texto e que são formas de autopublicação, para que o seu texto esteja lá publicadinho. E que você não paga para colocar na plataforma, então você não paga nada para colocar o seu texto na Amazon, por exemplo. Só que você vai pagar para deixar o seu texto bom o suficiente para estar ali. 9. Como mandar o seu texto para uma editora tradicional. Então, assim, você já colocou na sua cabeça que você não vai contratar uma prestadora de serviço que só quer o seu dinheiro. E você também não quer fazer uma autopublicação. Você quer fazer uma publicação tradicional com uma editora que não vai te cobrar para publicar. Para você conseguir isso, já vou adiantando que é difícil. Por quê? Para as editoras tradicionais, elas querem que o seu texto esteja perfeito, porque elas vão estar financiando seu projeto, elas estão arriscando o próprio dinheiro, injetando dinheiro na sua obra. Então, ela quer que a sua obra esteja assim, com o mínimo de chance daquilo ali dar errado, de flopar. Então, quanto mais você conseguir deixar a sua obra perfeita, tanto de estrutura de texto quanto de revisão de texto, para você apresentar para a editora, é melhor. Então tem gente que acha que os erros é a editora que vai corrigir. Sim, a editora vai corrigir os erros de português e tal que surgirem no seu texto. Ela vai passar por uma revisão dentro da editora. Porém, até chegar nesse estágio, ela precisa passar pelo crivo do editor. E existem milhares de textos que eles recebem todos os dias. Então, quanto menos erros o seu texto tiver, maior a chance dele ser escolhido para fazer uma publicação. Então, não adianta você pensar que a editora vai fazer tudo por você. Lembrando da dica número 1, que você não é o Tolkien e nem a J.K. Rowling. Então, não adianta você mandar um texto escrito à mão, às pressas, foto do seu texto para a editora, porque ela não vai ler aquilo, ela não vai perder tempo com aquilo. Então, quanto mais bonitinho você deixar o seu texto e mais bem preparado o seu texto tiver, mais profissionalismo você passa e mais seriedade e comprometimento você vai passar para a editora. Então, para você mandar o e-mail para a editora, número 1, você tem que ver se ela está aceitando originais, porque normalmente as editoras não estão abertas para aceitar originais
o ano inteiro. E você mandar fora do prazo, isso demonstra muito amadorismo. Então é melhor você não mandar fora do prazo. Mande sempre quando a inscrição esteja aberta para ser mandado. Número 2, faça uma boa apresentação. Então, assim, apresente-se, fale sobre você de uma forma sucinta e lembrando da dica número 1, seja humilde. Então, não fale que o seu texto é maravilhoso, não fale que você é o Tolkien, não fale que a sua escrita é igual à da Agatha Christie. Não se compare com grandes nomes, porque isso vai ser um tiro no pé. E número 3, faça uma book proposal. Nem todas as editoras pedem book proposal, mas é muito bom você fazer uma book proposal, porque a book proposal mostra profissionalismo na sua escrita. Então, quanto mais profissional, quanto mais comprometido você parecer, vai ser melhor para você. Maior chance do editor ler o seu texto. E lembrando que, assim, são pessoas muito ocupadas, então ele não vai dedicar muito tempo para ler o seu texto. O seu texto ele precisa estar instigante o suficiente já nas primeiras páginas para ele se dignar a ler o seu texto até o final. E aí, eu posso fazer um outro vídeo sobre como você monta um book proposal, se vocês quiserem. Me conta aqui nos comentários se vocês querem ou não. 10. A última dica, que é crie a sua plataforma de leitores. O escritor ele precisa saber que escrever o livro é apenas parte do trabalho do escritor. A outra parte do trabalho é justamente criar a sua plataforma de leitores, porque hoje em dia existem redes sociais. Então, assim, você precisa ser ativo nas redes sociais. Você precisa ter o seu próprio site, você precisa ter o seu Instagram, você pode ou não ter o seu YouTube, seu canal no YouTube, você pode ter ou não um BookTok, mas algumas redes sociais são bacanas de ter. Então, o Instagram, hoje em dia, é a rede social mais ampla aqui no Brasil. Então, a maioria das pessoas acaba tendo Instagram. Então, o Instagram é uma rede social que é meio que essencial que o escritor tenha. Você pode ter o seu Facebook, você pode ter o seu site, mas de alguma forma você precisa estar criando seus leitores, sua rede de leitores, a sua plataforma. Porque nenhuma editora vai publicar um autor que não tenha leitores. Porque é essencial que, para um livro ser publicado, ele precisa ser lido. Então, se o seu livro não gera interesse nas pessoas, ele nunca vai ser publicado. E se você não tem leitores fiéis, leitores que leem aquilo que você escreve, a chance de uma editora tradicional te publicar, ela é basicamente zero. Então, é isso, pessoal. Essas foram as minhas 10 dicas de coisas que todos os escritores precisam saber. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber notificações de quando vai ter mais vídeos como esse. E se inscrevam no meu canal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!